Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? Quero deixar bem claro aqui que a minha camisa não é preta e vermelha, e sim preta e azul, né? Vermelho e azul, né, irmão? Daniel falou assim, pastor, tem que ter muita ousadia, né, para poder usar uma camisa dessa, né? A gente vai aprendendo, né? Passou tanta gente ousada esses últimos 3, 4 dias aqui, né? A gente vai aprendendo, né? Vermelha e azul. Gente, vamos ficar em pé em nome de Jesus? Cadê o Tiago? Tiago, está aí? Vermelha e azul. Eu falei preto e azul, né, gente? Obrigado, pastor Leleco, sempre ligado, né? Nós estamos aqui reunidos porque, certamente, além da gratidão que nós temos ao nosso Deus, todos nós, quero ousar dizer, todos nós estamos aqui, além da gratidão, mas também aguardando alguma resposta do céu. Bem que teve uns 3, 4, aleluia, aí tem pelo menos 3, 4 pessoas, né, aguardando alguma resposta do céu. Minha família, aonde? No altar. Pregar sobre família, aliás, ministração temática é sempre desafiador. E essa tarde, aliás, esse dia eu tirei para meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, de forma mais específica no final da tarde, para trazer ao seu coração, ao nosso coração aqui hoje, algo como resposta de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. E eu creio que Deus tem respostas aqui para você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem para você aqui hoje respostas do céu, porque é de lá que vem tudo aquilo que nós necessitamos. Levante as tuas mãos ao céu, Senhor. As nossas mãos erguidas, as nossas mãos levantadas simbolizam sim um gesto de gratidão, mas também para muitos aqui, ó Pai, um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Pai, por isso venha ao nosso encontro aqui neste lugar, nesta noite, e nos surpreenda, ó Pai, a fim de que tudo quanto esteja no nosso coração seja alcançado pela palavra do Senhor, porque Tu és um Deus de surpresas, Tu és um Deus que nos surpreende a cada dia mais. Por isso, ó Pai, venha aqui hoje ao nosso encontro e que as nossas mãos levantadas simbolizam a Ti gratidão, mas também um grito de socorro. Vem sobre nós aqui hoje com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deus seja louvado, Deus seja glorificado nessa noite. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de toda a sua casa, de toda a sua família. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de toda a sua casa, ou de toda a sua família, a nova versão atualizada. Palavra do Senhor no nosso coração hoje, ela certamente, esse texto certamente é conhecido, a grande maioria, ou todos, praticamente todos aqui. Então nós não iremos falar aqui hoje talvez nada que você nunca tenha ouvido,
Mas já aplicando a ministração daquele pastor que estava usando aqui o clerical, a glesma, qual é o nome dele? Aqui é o Eric. Ele diz o seguinte, que me mexeu muito comigo: nunca menospreze o tamanho do texto pelas quantidades que você já o leu, ou já o conheceu, ou ouviu. Uma das coisas que ele falou e mexeu muito comigo: não menospreze o tamanho do texto, simplesmente porque você já o conhece. Então, mesmo conhecendo do texto, da história deste grande homem de Deus chamado Noé, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode trazer para você aqui hoje algumas verdades, algumas chaves que irão fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família. Amém, gente? Essa é uma grande verdade. Esse texto de Hebreus capítulo 11, se puder projetar para mim aqui como estava, capítulo 11, versículo 7, vai falar de algumas primícias, de algumas chaves muito importantes. Primeira vez que eu fui meditar nesse texto, capítulo 11, versículo 7 de Hebreus, me veio algo assim, meio que inusitado, como se fosse um sanduíche. Por que isso? Porque esse texto começa falando de fé e termina falando de salvação. E o recheio, o meio desse texto, porque é um texto recheado, não é unicamente um pão partido ao meio, seco unicamente, não. Mas o recheio são verdades para nós que nós precisamos ter como prática na nossa vida, seja ministerial, seja familiar, seja profissional, porque o texto, ele se inicia dizendo pela fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também vai dizer que tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. A Bíblia também vai dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia também vai dizer: se creres verás a glória de Deus. A Bíblia vai nos apontar diversos textos e trechos que fala de fé. E a fé não é unicamente uma fé fria, uma fé racional, uma fé religiosa. É muito mais do que isso. É fé de fato e de verdade. A Bíblia vai nos apresentar isso. É pela fé. Então eu tenho a fé e lá no final nós temos a salvação. Qual é esse meio? Porque nós precisamos ter uma fé alicerçada para a salvação. Nós não unicamente seguimos a Deus ou trabalhamos na seara do Senhor por trabalhar, nós não fazemos nada, nós estamos sempre aguardando, esperando, ansiando pela nossa salvação. E esse meio, existem 3 coisas muito importantes que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, que é a instrução, que é a revelação e que é a construção. Então, a primeira é instrução. Diga comigo, instrução. A Bíblia vai dizer que pela fé, Noé, divinamente instruído. O que eu acho lindo nesse texto, que a instrução que Noé recebe, ela não veio da terra. A instrução que Noé recebe veio de onde? Do céu. Diga glória a Deus. O que nós precisamos não vem da terra, o que nós precisamos vem do céu. Levante as tuas mãos aí, meu irmão, minha irmã, e já agradeça a Deus, porque a instrução que você precisa, ela vem do céu, aleluia, ela vem de Deus, aleluia. A instrução que a igreja precisa vem do céu. Noé, divinamente instruído, pastora, recebe algo que vem do céu. E o texto vai continuar dizendo que ele recebe essa instrução e depois recebe uma revelação. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia. É um projeto que é de Deus, é um projeto que não é humano, é um projeto que nasceu no coração de Deus, é um projeto que nasceu do céu.
É um projeto que veio de lá, de cima. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, só um pouquinho, irmão, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar e só um pouquinho, em nome de Jesus. Já levanta as tuas mãos para o céu e diga: eu preciso desta instrução que vem do céu. Eu preciso desta graça que vem do céu. Eu preciso, eu anseio, eu necessito. Noé recebe uma instrução divinamente, é lá de cima. Diga graças a Deus. Senta aí, querida. Ai, estec, a fôriga lá. Ai, a sui que faz. Enquanto nós nos instruímos das coisas terrenas, as coisas não vão andar. Elas vão ficar travadas. Noé foi considerado um louco até o dia que começou a chover, gente. Noé foi chamado de doido até o dia que começou a chover. Deixa eu te chamar de doido. Deixa eu te chamar de louco. Deixa eu te chamar de quadrado. Deixa eu te chamar de antiquadro. Deixa eu te chamar de fanático. Mas vai chegar um dia, aleluia, que a chuva vai cair, aleluia. E tudo quanto disseram, dizendo: não. Ele estava recebendo uma instrução do alto. Ele estava recebendo uma instrução do céu. E parte do princípio da fé. Sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Você saiu de casa hoje porque você tem fé. Mas eu tenho pouco. Não tem problema. É só esse pouquinho de fé. Já é o suficiente para a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Diante de um tempo onde nós temos vários especialistas. Aliás, a pandemia revelou muito especialista, né? Especialista de tudo que você possa imaginar. Existe um especialista que está presente aqui hoje. Tem gente que entende, pregar para gente inteligente é bom. Existe um especialista que está presente aqui hoje, que sabe, discerne de todo tipo e qualquer tipo de assunto que você possa imaginar. Ele entende de tudo, de arquitetura, medicina, ele é fera. Nós precisamos buscar instrução nele. As pessoas não instruíam na terra o que Noé devia fazer. Não era da terra que vinha a instrução dele. Nós precisamos nos atentar para a instrução que vem do céu. Todo mundo dizia algo contrário. Todo mundo falava uma coisa. Mas Noé estava focado em um projeto. A construção daquela arca. Então eu preciso ter uma instrução, mas que seja de onde? De cima. Do céu. Eu preciso buscar as coisas que são de cima. Eu preciso entender que é de lá. É do céu. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Talvez você entrou aqui hoje ansiando, pedindo instruções de tantas e tantas pessoas, indo em tantos e tantos lugares. E o Senhor te trouxe aqui hoje. Você está aí sentado ouvindo essa palavra, para você discernir e ouvir agora com o coração, não com o ouvido. Se atente às minhas instruções. Porque quando Deus dá instrução, irmão, não tem como o projeto dar errado. Aleluia. Oh, glória. Já deu certo em nome de Jesus. A instrução é do céu. Então essa fé, um ponto de partida que tem como chegada a salvação. Eu entendo que esse recheio, esse algo que completa. A primeira é a instrução. A segunda é a revelação. Porque a Bíblia também diz, ele divinamente instruído. Então tem a instrução a respeito de coisas que ainda não se viam, a respeito de coisas que ainda não tinham acontecido. Isso é o que? Revelação. Diga revelação. Diga revelação. Jimmy Swaggart, um grande pregador, dos anos 70, 80,
ainda é vivo, inclusive, já um senhor. Ele vai dizer que todos nós precisamos carregar uma revelação de glória. Todos nós precisamos carregar em nós uma revelação de glória. E eu entendo isso como uma grande verdade, porque acontecimentos que ainda não se viam, só se pode discernir se for por revelação. Eu não estou dizendo de revelamento não, tá, gente? Eu estou dizendo de revelação. Ele pela fé vai, ele pela fé recebe uma instrução e agora ele recebe uma revelação. Deus diz exatamente a ele tudo aquilo que iria acontecer. O nome disso é revelação. Você acredita em revelação nos dias de hoje, gente? Eu não estou dizendo a revelação da Kodak, que você tira uma foto e vai lá revelar. Hoje nem existe isso mais, né? Eu não estou dizendo da necessidade que muitas pessoas têm de vir ao culto, de repente ter que entregar uma revelação. Eu estou dizendo de algo claro, de algo nítido, de algo de Deus, de algo do céu. E Deus tem para mim e para você revelações poderosas na palavra de coisas que vão chegar, de coisas que vão vir. Noé recebe esta revelação, oh glória. Noé recebe essa mensagem. Acontecimentos que ainda não se viam. E nesse caso específico era algo terrível. Porque quando nós falamos em revelação, geralmente a revelação nos dias de hoje, já de uns anos, muitos anos para cá, a revelação ela é tida como algo muito bom. Ó, Deus está me mostrando aqui uma porta, uma chave. Deus está me mostrando, Deus fala isso e faz. Mas Deus estava revelando ao homem de Deus, a Noé, algo terrível que estaria por acontecer sobre toda a terra. Ele recebe essa instrução, ele recebe essa revelação, ele começa a entender o recado de Deus. Você já teve essa experiência de ter em Deus uma instrução e uma revelação de você não ter dúvida que realmente é de Deus? Quem já teve essa experiência? Diz assim, Deus realmente está falando comigo, Deus realmente está falando ao meu coração. Então eu preciso entender que eu tenho que carregar em mim essa revelação de glória, essa presença do alto. Ele recebe a instrução, ele recebe esta revelação e no final a construção, que é o trabalho. Tem espaço para mais pessoas trabalharem aqui na igreja, pastora? Muito ou pouco? Muito. O texto vai dizer, um dos textos lindos da palavra de Deus, que a seara é como? Ela é o quê? Grande. Mas poucos são os trabalhadores. A hora de trabalhar. E tem um hino que do Inário, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. O nosso mestre seguindo o caminho dos céus. Gente, o trabalho aqui na terra também tem como alvo a salvação e a vida eterna. Nós não acreditamos que seremos salvos pelas boas obras, não. Porque muitas outras religiões acreditam. Mas nós acreditamos também que seremos por ela. Porque a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Eu não vim aqui hoje contar história para você. Eu estou dizendo que a palavra de Deus orienta a mim e a você como servos e servas de Deus. Ele recebe uma instrução pela fé, ele recebe uma revelação pela fé, isso tudo como ponto de partida, a fé, porque se ele não tivesse fé, o resto não viria. Então o ponto de partida é a fé, e pela fé ele recebe a instrução, pela fé ele recebe a revelação, e agora pela fé ele começa o seu trabalho, aleluia. Pela fé ele começa agora a desenvolver o seu ministério, irmão. E aqui foram aproximadamente 100 anos trabalhando num único projeto. 100 anos. Se nós formos aplicar para os dias de hoje, eu aprendo, essa tarde eu estava meditando sobre isso, eu aprendo que isso significa para mim, para você, para nós, que o projeto de Deus na minha vida é para uma vida toda. Não é um projeto curto, é um projeto longo. Aliás, vou arriscar dizer, é um projeto eterno.
eterno, aleluia. É tão comum nos dias de hoje, as pessoas vêm aqui, levantam a mão, aceitou Jesus, e no próximo domingo você já não encontra a pessoa na comunhão, já está afastada, já está distante, mas eu quero crer que eu estou pregando para pessoas aqui hoje, que nunca mais irão arredar o pé da presença de Deus, aleluia, que nunca mais irão querer comer das alfarrobas de Satanás lá fora, porque elas já entenderam a necessidade de um projeto para a vida toda. Fala para o seu vizinho, é para a vida toda. É para a vida toda, 100 anos. Muitos não vão viver 100 anos, como muitos já não viveram essa idade. Não é verdade? Mas é um projeto longo, é um projeto para a eternidade, é um projeto muito, muito, muito grande, é um projeto eterno, aleluia. Então, nós precisamos abandonar esse estigma de vida inconstante. Eu estou lá a tocar. Não, irmão, irmã, eu tenho crido muito nos últimos dias, pastor Leleco, pastor Daniel, irmãos e irmãs, de que existe uma unção, que eu acredito ser uma unção de permanência, que será derramada sobre a vida da igreja, aleluia, e vai fazer calor, vai fazer frio, vai chover, vai fazer sol, vai passar de manhã, de tarde, de noite, mas a igreja permanecerá de pé para a glória do Senhor. Melhor essa palma aí se for para Jesus. Oh, aleluia. Não é um projeto pequeno. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, enquanto nós estamos aqui construindo um projeto que não pertence a nós, porque a pior coisa é você administrar algo que não é seu. E quem é líder de uma célula, quem é pastor de uma igreja, quem é dirigente de uma congregação, ele está à frente de algo que não pertence a ele. E a pior coisa que existe é você administrar algo que não te pertence. É a mesma coisa de você chegar e dizer assim, aqui está aqui o meu carro, leva ele para mim até tal lugar, sim. É a pior coisa, porque quando você está administrando algo que não é seu, você tem que ter mais zelo, cuidado. É assim que nós devemos ser com a obra de Deus, porque a obra não é nossa, aleluia, a obra é dele, oh glória. Nós estamos aqui administrando algo que não pertence a nós, por isso o zelo precisa existir. Agora você imagina Noé nessa construção, porque nós até chamamos a arca de Noé de forma equivocada, porque a arca não é de Noé, a arca ela é de Deus. E eu consigo enxergar, irmãos e irmãs, esse espaço aqui hoje como se fosse uma grande arca de Deus, aleluia, como se fosse uma grande arca de Deus, e no projeto da arca, betume por dentro, betume por fora, para poder tampar as brechas. Tem gente que entendeu. Betume por fora, betume por dentro, porque não pode ter brecha, porque se tiver brecha, a arca afunda. Fala para o seu vizinho, tampa as brechas. Não vão afundar não, em nome de Jesus. Vai chover 40 dias e 40 noites, e a arca vai flutuar sobre estas águas, aleluia. A arca vai andar sobre estas águas, aleluia. Por cima dos montes, dos vales, a igreja permanecerá de pé. Eu tenho sido perseverante em afirmar isso. Eu creio nesse tempo de que a arca de Deus, que é representada aqui hoje por esse espaço, porque eu acredito muito no que diz a palavra de Deus, que é necessário sim congregarmos. Nós ouvimos isso inclusive no penúltimo Hope. Nós precisamos estar no lugar onde a palavra está sendo ensinada. Nós precisamos estar no lugar onde a palavra está sendo pregada. A arca de Deus está sendo construída nesses últimos tempos. E a pergunta que talvez eu faria para você é: você está dentro dessa arca ou você está fora dessa arca? E aqui talvez seria a palavra central dessa ministração, porque o texto termina dizendo: ele construiu uma arca para a salvação de toda a sua família. Oh glória!
Noé, a esposa. Conta comigo, Noé e a esposa deram 2 pessoas, diga 2 pessoas. Noé e a esposa, 2 pessoas. Os 3 filhos, 5. As 3 esposas dos filhos, quantas? 8 pessoas. Aonde, num mundo onde só existia maldade, iniquidade, se multiplicava de uma forma muito acelerada. Parece-me até com os dias de hoje. Se Deus resolvesse nos dias de hoje construir essa arca para a salvação de algumas famílias, nós estaríamos dentro desse projeto, sim ou não? Em nome de Jesus, sim. Porque o desejo do coração do nosso Pai é que ninguém se perca, é a vontade do coração dele. Então tudo parte do princípio da fé. Se tinha alguém com fé naquele tempo, aliás, o texto diz que Deus olha para a terra e encontra um homem justo e um homem reto. E o nome dele era Noé. E Deus escolhe este homem para repovoar a terra. Escolhe a família desse camarada para recomeçar um projeto. E eu quero ministrar sobre a sua vida e liberar essa palavra sobre você aqui hoje, que Deus te trouxe aqui neste lugar, para você entender, compreender e receber que Ele te chamou, aleluia, te escolheu para recomeçar o projeto de salvação de toda a sua casa, aleluia. Ninguém ficará de fora dessa arca. Você vai colocar um por um dentro da arca de Deus, porque essa é a vontade do Pai. Ninguém pode ficar de fora dessa arca, irmãos e irmãs. Ninguém pode ficar de fora dessa arca. Quando a chuva vier, aliás, existia ali já uma inundação naquela terra, porque aquela terra já estava inundada de maldade, de iniquidade, de injustiça. E nós vivemos também como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo também como nos dias de Noé. A terra está sendo inundada por essas águas sujas da iniquidade, da injustiça, da maldade, da corrupção. Mas Deus separou um povo nessa terra, aleluia. E nós estamos construindo as nossas arcas, aleluia. Porque nós também partimos do princípio da fé. Nós também entendemos a necessidade da instrução vir do céu e não da terra. Nós recebemos uma revelação de glória e agora nós estamos aptos, prontos a trabalhar na seara do Senhor, glória. E o final de tudo é o quê? A salvação. Um projeto longo, não um projeto curto, um projeto para a vida toda. A Bíblia vai dizer, ser fiel alguns dias, ser fiel até somente a sua juventude, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Salvação é fidelidade até os últimos segundos de vida. Quem está disposto a servir ao Senhor até o último respirar? Ele é o nosso respirar, Ele é a nossa vida. Quem está disposto a servi-lo até o último respirar, irmão? É um pacto, porque Deus chama lá e fala, eu farei contigo um pacto. Eu farei contigo uma aliança. Oh, glória! Deus tem alianças com a gente. E a aliança é eterna, a aliança é inquebrável. Eu preciso entender que nessa construção da arca, a minha família faz parte de todo esse projeto. Porque Jesus, irmão, é bom demais. Jesus é muita água para a gente querer beber sozinho. É uma fonte inesgotável, que jorra a todo momento, que jorra a todo instante.
enquanto esta água suja tem inundado a terra de injustiça, iniquidade, desigualdade, corrupção, existe uma água viva, límpida, porque para limpar água suja, irmão, é só água limpa, aleluia, e as águas limpas estão sendo jorradas aqui hoje, neste lugar, para tirar essa lama de dentro da nossa casa, da nossa vida. Só se limpa a água suja quando nós jogamos água limpa. A terra está sendo inundada por essas águas, por essa lama de iniquidade, por essa lama de corrupção. E ao final de tudo, abra comigo a sua Bíblia, eu já estou terminando. Gênesis, capítulo 6. Versículo 16, a última parte do versículo 16 diz assim: e o Senhor fechou a porta. Repita comigo: e o Senhor fechou a porta. Diga: e o Senhor fechou a porta. Olha para mim aqui agora. Nem toda porta fechada é significado de que as coisas estão andando errado. Preste atenção nisso, porque o Senhor fecha a porta da arca. Quem estava do lado de fora, ó, Zé Fini para eles. Agora, quem estava do lado de dentro, por mais incômodo que fosse, poderíamos falar uma ministração todinha sobre o interno da arca aqui agora. Mas por mais incômodo que fosse, por mais sujo que fosse, ainda assim, dentro da arca, era o lugar mais seguro da face da terra. Estar dentro da arca, meu irmão, é o lugar mais seguro para você. Porque quando vir a chuva da iniquidade, se você estiver fora da arca do Senhor, você será levado por essa lama. Por isso eu te convido nessa noite, entre nessa arca com a gente também, aleluia. Porque é uma arca de salvação. O Senhor fechou a porta. Então, quando Deus fecha a porta, porque nós gostamos de dizer assim, né? Deus, como é que gostamos de dizer? Deus abre porta e ninguém fecha. Mas quando Deus fecha a porta, ninguém abre também. Imagina o desespero de quem estava lá de fora. Abra, por favor. Abra, deixa eu fazer uma aplicação escatológica agora. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quem estiver dentro da arca está salvo, está guardado para a vida eterna. Quem estiver fora da arca pode gritar, pode dar o grito de guerra, pode chorar, pode espernear, pode fazer pirraça. A porta já está fechada. Por isso, enquanto há tempo, decida hoje entrar por essa porta desta arca que ainda está aberta, e nós acharemos salvação para nós e para nossa casa. Diga glória a Deus, igreja. É assim que as coisas devem caminhar. Entender a palavra de Deus numa ótica de salvação. E eu parto do ponto de partida da fé. Nós estamos aqui hoje pela fé nele que é grande. Oh, glória! Pela fé nele que é excelso, pela fé nele que é o grande consumador da nossa fé, pela fé nele que é redentor, pela fé nele que morreu de braços abertos, por amor a toda a humanidade. João 3,16, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre nessa arca, chame a sua família para dentro dessa arca. Ele constrói a arca para a salvação de toda a sua casa. Isso me dá um entendimento de que os primeiros a quem eu devo conduzir para dentro da arca são os da minha casa, os da minha família. E a Bíblia vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um descrente. Algumas traduções vão até mais, um ateu. Alguém incrédulo. Então eu entendo que eu preciso conduzir essas pessoas. Eu preciso ensinar essas pessoas
que são da minha família de sangue, a entrar por essa porta que ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Você certamente conhece alguém que entrou pela porta e já saiu. Conhece alguém que um dia esteve na presença de Jesus e hoje não está mais? Quem conhece pelo menos uma pessoa assim? 2, 3. Porque entraram, mas como a porta ainda está aberta, elas entraram, mas a porta aberta, elas também fizeram o quê? Saíram. Agora, quem pode garantir para nós aqui hoje, que está aqui nessa reunião, nesse culto, quem pode nos garantir o dia, a hora exata em que essa porta irá se fechar? Nenhum de nós. Então, o lugar mais seguro não é a distração do tempo do lado de fora. O lugar mais seguro ainda é dentro da arca da salvação de Deus. Oh, glória! Eu entendo isso e quero incentivar a você a crer nessa palavra. Noé recebe pela fé instrução, recebe revelação e começa a trabalhar para a salvação de toda a sua casa. Uma única pessoa constrói um projeto de salvação para mais 7. Tem gente entendendo aqui. Uma única pessoa constrói um projeto de salvação para mais 7. Você pode. Você tem potencial para isso. Eu creio que mesmo tendo pouca, mas você tem fé para isso. Agora eu preciso aguçar aqui. Ouvir aqui. Ouvir aqui. E tornar isso prático no trabalho do Senhor. Nós crescemos na igreja, nós ouvimos muito a expressão de que quem trabalha não dá trabalho. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. O convite aqui hoje é para que você se envolva na construção da arca, não da sua própria salvação, mas da salvação de toda a sua família. Noé, quando ele sai deste lugar, que está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, vai dizer: e Noé levantou um altar ao Senhor. É onde eu quero concluir essa mensagem. Levantarmos um altar ao Senhor. Passamos por, aliás, estar vivo nesse ano de 2022, em meados aí de julho, já é um motivo de muita gratidão a Deus. Já é um motivo de muito louvor ao nosso Senhor. Porque nós conhecemos muitas pessoas que se foram, que partiram. Estar vivo num tempo como esse é celebrarmos ainda mais a vitória do Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero neste momento incentivar a você a se apossar dessa palavra e ao menos sair daqui desafiado a praticá-la ainda mais. Eu preciso entender dessa necessidade que eu tenho, dessa construção imediata dessa arca, dessa construção imediata da salvação da minha casa, da minha família. É um projeto para a eternidade. Deixa eu frisar isso com vocês, olhem para mim aqui. Um projeto longo, um projeto muito longo. A sua jornada, o seu chamado, a sua vocação, ela não é para terminar amanhã, ela não é para terminar daqui a um mês, a não ser que Deus te recolha e te chame, mas do contrário é para que você, até o final da sua vida, sirva ao Senhor com integridade, e que essa unção que eu quero reafirmar aqui, porque eu tenho crido muito nisso, pastora, uma unção de permanência. De saber que a pessoa está aqui hoje, mas se passar 1 ano ela viva, vai continuar estando. Se passar 5 anos, vai continuar estando servindo ao Senhor. Se passar 10 anos, vai continuar estando servindo ao Senhor. Se passar 30, 40, 50 anos, com os cabelos branquinhos, como nós temos alguns aqui, servindo ao Senhor, nessa unção de permanência. Projeto longo, requer esforço, requer perseverança. Já teve vontade de desistir? Muitas vezes, não é verdade? Talvez você entrou aqui hoje, inclusive, com essa vontade. Eu quero dizer para você,
projeto de Deus, a aliança de Deus, o pacto de Deus continua de pé. Aleluia! Nós não temos tempo com distração. Não podemos perder, é a todo momento, é a todo instante, é a cada momento, a cada hora, servindo ao Senhor. Esse projeto longo que é apresentado a Noé, e ele dá conta, 100 anos, cara, o projeto. E depois ainda ficar dentro desse lugar por cerca de 360 dias. Guardado dentro dessa arca. Que incômodo devia ser aquele lugar. Mas ainda assim, era o lugar mais seguro da terra. Você pode estar achando, irmão e irmã, que está difícil, está incômodo, está complicado, as coisas estão apertando. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer: você ainda está no lugar mais seguro da terra. Eu não consigo ver, pastor Lelé, que um botiquim é mais seguro que a arca de Deus. Eu não consigo perceber que nada, uma boca de fumo, uma casa de prostituição é mais seguro do que a arca de Deus. Eu não consigo enxergar que lugar nenhum neste mundo seja mais seguro do que a arca de Deus. Por mais incômodo que esteja, por mais difícil que esteja, eu vim aqui para te dizer: você ainda está no lugar mais seguro da terra. Oh glória! Eu vim aqui trazer essa boa notícia para você. Eu tenho contigo um pacto, diz o Senhor. Eu tenho contigo uma aliança, diz o Senhor. Eu tenho contigo, aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, eu tenho contigo um pacto. Existia uma promessa de Deus na vida daquele homem e de toda a sua família. Ele diz: eu estou dentro, Senhor. Pode contar comigo, eu estou dentro. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu estou dentro desse projeto aí. Eu vou colocar todo mundo da minha família dentro dessa arca. Não vou deixar ninguém de fora. Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu já enxergo pessoas recebendo essa palavra. Eu já vejo pessoas tomando posse dessa palavra, dessa verdade. Abra tuas mãos. Abra tuas mãos. Receba hoje instrução do céu. Receba hoje instrução do céu. Receba hoje uma revelação de glória. Receba hoje força para construir esta arca, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Joga as tuas mãos lá para cima, irmão, e fala: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Salva a minha família, Senhor. Conta comigo nesse projeto, Senhor. É para a vida toda, Senhor. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. Essas portas vão se fechar, mas eu estou aqui, Senhor. Pra tudo entrega. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Perto de ti. Eu vejo aqui hoje instruções de Deus, revelação de glória e força, aptidão para o trabalho. Segura, 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 segura. Existe algo muito importante que você precisa entender. Existe algo muito importante que você precisa entender. Enquanto Noé está construindo, muitos estão o quê? Estão o quê? Ó o louco, ó o doido. E Noé está fazendo o quê? E Noé está fazendo o quê? Ó o doido, ó o louco. E Noé está o quê?
posso parar, eu não tenho tempo, o projeto é grande, todo mundo está, e Noé até eu não posso parar, o projeto é grande. Eu fico observando Deus nesse diálogo com esse camarada. Isso, meu filho, a instrução, porque Deus dá a instrução exata. Deus fala a altura, a largura, o tamanho, a profundidade. Deus dá tudo, porque o projeto de Deus é perfeito. Não é nem um metro para baixo, nem um metro para cima. É desse jeito aqui, Noé, ó. A instrução é essa. É tantos côvados, é tanta altura para lá, é tanto de comprimento, é tanto de largura. Instrução de cima. Quando você começa a construir algo que vem de Deus, você não pode dar ouvido à instrução da terra, porque te confunde. Mas Deus falou comigo que é assim. Aí vem alguém e diz: não é assim não. Não, irmão, é instrução do céu, é instrução de Deus. Instrução, revelação e trabalho. Eu não sei em que estágio você está, mas você precisa desses três. Talvez você está aqui dizendo assim: pastor, nem fé eu tenho. Eu estou tão mal que nem fé eu tenho mais. O Senhor disse aí que o ponto de partida é a fé. Eu nem fé tenho mais. Eu quero te dar um motivo só para você renovar e restaurar a sua fé aqui hoje. Eu vou dizer o nome do motivo para você aqui hoje. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi e vai continuar sendo suficiente para nós. Renove a sua fé em Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. É por isso que eu ando confuso. É por isso que eu ando distraído. Porque eu ouço muitas vozes. Segura para mim, meu achinho. Eu ouço muitas vozes. Muitas vozes. E me confunde. Eu não sei quem é Deus. Eu não sei quando é Ele que está falando. Ah, irmão, olha aqui. Aguça a sua audição. Ouça com o coração. Porque quando nós não temos dúvida, nós recebemos a instrução só de uma única voz. Noé estava ouvindo um montão de vozes, mas ele só obedecia uma. Você quer vir ao altar do Senhor dizendo: pastor, eu preciso de instrução. Pastor, eu tenho pouca revelação da glória de Deus. Eu quero ter mais revelação da glória de Deus. Eu sou muito racional, pastor. Eu sou muito natural. Noé não estava construindo algo da terra, racional, natural. Noé estava num projeto do céu. A terra não explica o céu. Nós precisamos nos afastar um pouco mais da terra, nos afastar um pouco mais e entrarmos nesse projeto do céu. Pastor, eu tenho pouca revelação ou nenhuma revelação de glória. Eu necessito urgente de uma revelação de glória. Se você pula uma dessas etapas, tem só a instrução e parte para a construção sem a revelação, deu errado o projeto. Existem projetos aqui hoje de reconstrução de lar, de famílias e vidas profissionais que precisam ser trazidos ao altar do Senhor. E você entendeu aqui hoje esse sanduíche da fé e da salvação, recheado pela instrução, recheado pela revelação e recheado pela construção. Eu preciso. A mesa está posta. Está cheio desse sanduíche aqui no altar. Queria chamar os pastores para vir aqui. Está cheio desse sanduíche aqui no altar. A mesa está posta. É só você chegar no altar do Senhor, se deliciar. Saia do seu lugar e venha para essa mesa. A mesa está preparada. A mesa, vos falo de coisas espirituais, não de coisas carnais. Quer vir? O altar está aqui.